Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Ministro, o Governo montou um grande palco de ilusão e o Senhor Ministro das Finanças é o ilusionista mor e sente grande autossatisfação no desempenho desse ato lúdico. Vangloriza-se que não veio o diabo, mas por trás dos seus números, ao Sr. Ministro, não percebeu que vieram vários diabos. Dizemos mesmo que há todos os diabos à solta. Ó Sr. Ministro, há um diabo na saúde, e não somos só nós que o dizemos, são todas as outras bancadas parlamentares. Há um diabo na proteção civil, portanto, e na proteção às populações, e não somos só nós que o dizemos. Há um diabo na educação. Ó Sr. Ministro, nós não sabemos o ano letivo, se já acabou, se não acabou, quando é que acaba ou quando é que vai começar o próximo. Houve um diabo na defesa nacional. Há um diabo na gestão dos balcões da Caixa Geral de Depósitos. Ó Sr. Ministro, só o Sr. Ministro é que não viu o diabo, não vê um diabo. Há diabos à solta por todo lado no país. E isto, ó Sr. Ministro, é o contributo do Sr. Ministro neste tempo de governação. Isto é o contributo do Sr. Ministro. Porque depois, o palco, ó Sr. Ministro, o palco é-lhe propiciado por quê? Por algo que o Sr. Ministro não teve responsabilidade nenhuma. Olha, foram as reformas estruturais efetuadas pelo anterior governo, que o senhor quer vende à Grécia e vende no Conselho Europeu, e que pôs o país a crescer 1,8%. Foi a conjuntura económica mundial e da zona euro que cresceu o valores superiores nos últimos 10 anos, na última década. Foi a política monetária do BCE, com uma estratégia de aquisição de ativos soberanos, portanto, concedência de liquidez a taxas negativas. E foi o quarto pilar, digamos assim, do palco, o quarto pé do palco ao Sr. Ministro. Foi o preço de sal do barril de petróleo. Portanto, isto é o palco que o Sr. Ministro herdou. Portanto, o ilusionismo todo que está a fazer é em cima deste palco que não diz nada. A grande interrogação, 3/4 depois, passados da legislatura ao Sr. Ministro, é qual é que é o palco que o senhor vai deixar para as próximas gerações e para o futuro do país. Olha, aliás, não respondeu à senhora deputada Cecília Meirelles, quando ela a interrogou sobre a questão do indicador compósito da OCDE e dos 9 meses, e da descida sucessiva nos últimos 9 meses, e o valor ter baixado abaixo do valor de 100, que é a referência da aceleração ou da desaceleração da economia. Portanto, o Sr. Ministro aí passou. Não lhe interessou essa conversa do indicador compósito. E eu tenho estado aqui o tempo todo e não ouvi responder à senhora deputada. Aliás, eu trazia esta questão, mas era necessário reafirmá-la exatamente por isto. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro tem sido hábil é naquilo que é os truques, os enganos, a manipulação. Ó Sr. Ministro, o Sr. Ministro, ao longo destes orçamentos de Estado, portanto, apresentou estratégias e nós vimos em cada uma das audições os parceiros do acordo a queixarem-se. O Sr. Ministro apresenta e vota o Orçamento de Estado com uma estratégia de ajustamento com o aumento da despesa e depois nós o que vemos é que a despesa reduz brutalmente. E é a queixa legítima que os parceiros têm. É porque, de facto, o Sr. Ministro não honra essas situações. Quanto aos erros e enganos e manipulações, nós vemos-las todos os dias, Sr. Ministro. Portanto, isto é o pão nosso de cada dia. Depois, não queria deixar também uma nota em relação aos indicadores. Ó Sr. Ministro, o Sr. Ministro tortura os indicadores até falar em linguagem que o Sr. Ministro quer dizer. Portanto, faz uma tortura aos indicadores. Ó Sr. Ministro, mas eu agora desafiava-o que indicasse alguém, um académico, que acompanhasse a leitura que o Sr. Ministro faz disto. Eu gostava que identificasse alguém. Portanto, nós lemos, ouvimos e não conseguimos ninguém acompanhar essa leitura da carga fiscal tão benévola que o Sr. Ministro faz. Portanto, eu acho que, de facto, ao Sr. Ministro, eu penso que tem que haver decoro para a utilização do palco, mais a mais, quando nós não contribuímos muito para isso possa acontecer. Portanto, e para nos prezar isso, portanto, porque, de facto, usar diferentes roupagens, portanto, eu acho que é legítimo, mas tem que ser coerente. Portanto, uma roupagem, enquanto Presidente do Conselho Europeu, é diferente do que é do Ministro das Finanças em Portugal, mas tem que ser coerente. E não tem que estar a enganar as pessoas, portanto, porque senão, em vez de roupagem, estamos a usar camuflagem.
portanto, e a camuflagem eu penso que é algo que entra por domínios já menos saudáveis. Sr. Ministro, só identificando algumas questões, portanto, a questão, nós ouvimos o Sr. Ministro da Saúde, a dizer que temos mais médicos, temos mais despesa, mas a saúde funciona pior. Essa é a constatação. Portanto, os portugueses sentem que funciona pior. Portanto, e há a incompetência do Sr. Ministro das Finanças, porque não faz a alocação certa e devida a onde deve ser feito o investimento ou não. Portanto, aí entendam-se. Mas o que é facto é que funciona mal. Para e depois terminar, outra das grandes bandeiras da precariedade na administração pública. Ó, Sr. Ministro, a notícia de hoje é que, afinal, os trabalhadores da Cibo Verde no Estado atingiram valores também que remontam a 2013. Afinal, a precariedade diminui ou aumenta? Era essencialmente estas questões. Havia aqui uma questão ainda em relação à ALEO. Portanto, e à queixa que nos foi apresentada, não sei se o Ministério já respondeu à Apotec, portanto, colocou pertinentes questões em relação àquilo que é a transparência das contas públicas. E há um investimento naquilo que é a Lei de Enquadramento Orçamental e que foi eufemisticamente batizada de recalendarização, mas que não é o adiamento. E nós temos aqui alguns exemplos do que acontece na Comissão de Normalização Contabilista que evidenciam bem aquilo que... É só um momento, Sra. Presidente, só para dizer, a Sra. Presidente da Comissão de Normalização Contabilista faleceu em janeiro do ano corrente. Já foi chamada a atenção do Ministério, ainda não foi substituída a Presidente, portanto, há um desinvestimento claro. Se a Comissão não funciona, claro que o papel que se lhe há atribuído não pode funcionar. Muito obrigada, Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada.